A maior licitação de ônibus do mundo. Contratos de 20 anos. 66 bilhões. Reorganização das linhas. Você assiste agora O Lado das Empresas. Primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo. Tenho a alegria de estar aqui com Francisco Cristóvão, SP Urbanos. Vamos conhecer um pouquinho da realidade das empresas de transporte da cidade de São Paulo também. Nós estamos vivendo a expectativa de uma licitação, muita coisa nova, muita coisa diferente, muita proposta diferente. Senhor Francisco, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Muito obrigado, estamos aqui sempre à sua disposição. Eu falei em coisa diferente, uma das coisas que me chama a atenção, a proposta da Prefeitura é a forma de remuneração para as empresas, né? Também baseada na avaliação do passageiro. Isso preocupa as empresas? Não, nem um pouco. Nós estamos preparados e, aliás, esse é um objetivo final nosso. Nós não queremos apenas levar o passageiro de um ponto A para um ponto B, mas levar o passageiro de um ponto A para um ponto B nas melhores condições possíveis. É claro que tem alguns atributos dessa viagem que estão sob nossa responsabilidade. O horário da partida, a frequência, manter a frequência, a qualidade do ônibus, por exemplo, mas nós não temos o domínio amplo, geral, né, de todas as variáveis que interferem na prestação do serviço com qualidade. O melhor exemplo disso é a infraestrutura. Não está sob nossa responsabilidade cuidar, né, das condições da pista de rolamento, né, não está sob a nossa responsabilidade cuidar do trânsito, e às vezes nós temos os nossos ônibus misturado com o trânsito comum, com os automóveis, com as motocicletas, com os caminhões, etc. Não está sob nossa responsabilidade a prioridade no semáforo, por exemplo, que isso em cidades de porte médio, mundo afora, já quando o ônibus vai se aproximando do cruzamento, o semáforo se torna verde para ele, para dar preferência ao transporte coletivo. Nós não temos um semáforo aqui em São Paulo, né, que funciona dessa maneira. Então tem uma série de questões, né, que envolve a prestação do serviço com qualidade, algumas, insisto, sob nossa responsabilidade, outras sob responsabilidade do poder concedente. Das nossas responsabilidades nós pretendemos dar conta, né? Nós precisamos que o poder concedente cuide né, daquilo que é a sua tarefa, né, para que a gente possa somar os esforços então e prestar um serviço de boa qualidade. O transporte não é feito só de uma via, né? O transporte tem essas partes, né, que são importantes de estarem bem casadas, né? Estou dizendo, por exemplo, aqui em São Paulo, hoje é mais fácil a gente identificar vários modelos de ônibus novos, né, em várias linhas, ônibus com ar-condicionado, ou aqueles que ainda não têm ar-condicionado, mas são novos, estão rodando, quer dizer, o empresário investiu. Agora, não dá para fazer o veículo chegar rapidamente no seu destino, ou nos terminais ou nos pontos, se a infraestrutura não tiver adequada. São Paulo, por exemplo, ainda é muito precário nas questões de BRT. Nós temos faixas de ônibus, mas BRT não tem. Essa é uma preocupação também de todo empresário de transporte, porque investe, e não investe pouco, investe muito nos novos veículos, mas precisa de melhores condições. O senhor falou agora sobre a infraestrutura, né? Como é que fica essa questão de pressionar ou de dialogar com o setor público para que possa oferecer realmente um transporte, uma infraestrutura melhor que o transporte possa rodar? Veja só, essa consideração que você faz, ela me dá a oportunidade de discorrer sobre um tema que é pauta nossa aqui diariamente em todas as reuniões que nós fazemos com as nossas associadas. Nós acreditamos que a qualidade do serviço ela se apoia em 5 pilares básicos. Tem outros fatores, mas esses são 5 pilares básicos. A qualidade do material rodante, ou seja, do veículo. E nós temos hoje veículos que são produzidos com o que de mais moderno se faz no mundo. Então a nossa indústria, né, produtora de chassi, de carroceria, de tecnologia embarcada, ela está absolutamente em condições de oferecer, né, às empresas operadoras veículos em tamanho, tipo de combustível, layout interno, porta dos dois lados e etc., né, para poder operar dentro das exigências daquela determinada linha. Vou falar sobre o BRT um pouco mais adiante. Mas esses veículos precisam de ter condições mínimas, né, de circulação. E aí entra a questão da infraestrutura, sobre a qual também já fiz comentários hoje aqui. Se nós não tivermos, né, um mínimo de faixa exclusiva, de faixa de domínio próprio, onde nós possamos, né, desenvolver velocidade, né, com uma pista regular, sem buracos, sem valetas, sem lombadas, né, sem interferência de qualquer outra natureza, nós não conseguimos dar condição de operação, de desempenho para esse veículo adequado.
Além disso, esse veículo precisa de ser dirigido. Então aí entra um terceiro pilar, né, da sustentação do serviço de qualidade, que é a qualidade da mão de obra. Nós precisamos de ter operadores qualificados, capacitados para dirigir esses veículos mais sofisticados, para tratar, sim, o nosso cliente com uma dose adequada de urbanidade. Apesar, e aí eu faço um registro também, de imaginarmos que os nossos usuários têm que ter um mínimo de civilidade. Então, do nosso lado, a gente tem que ter motoristas trabalhando com urbanidade, mas o passageiro tem que ter um mínimo de civilidade. Não dá para colocar à disposição do passageiro, por exemplo, uma saída USB para ele poder carregar o seu telefone e ir ao longo da viagem, lá vendo os seus e-mails, passando os seus e-mails, mandando o seu WhatsApp, e eles colocarem chiclete nessa saída USB. Colocou chiclete numa saída USB, não tem o que fazer, não tem como tirar. Ele estragou aquela saída e isso foi colocado para melhorar, né, a viagem dele, as condições de viagem. Um quarto aspecto é a questão da monitoramento da frota. Nós temos praticamente 14 mil ônibus rodando na cidade de São Paulo todos os dias. E esses veículos precisam ser monitorados. As empresas, o próprio poder concedente, precisa saber onde estão, com que lotação está, né, se eles estão atrasados, se é possível eu utilizar o veículo, né, que vem atrás de um outro, com uma lotação menor. E na próxima parada, eu mando uma ordem para o motorista ultrapassar aquele veículo da frente, porque ele está com uma lotação menor. E aí ele oferece melhor, né, condição de transportar os passageiros. Isso chama monitoramento da frota. Nessa licitação em curso, existe todo um projeto para que a cidade possa dispor daqui para frente de uma central de controle e monitoramento adequada, também, né, comparada com o que de mais moderno existe do mundo. E, por último, um sistema de comunicação, de informação com o cliente, né? Hoje não dá para a gente imaginar mais, né, que o usuário, que o passageiro fique no ponto e não saiba que hora que o veículo vai chegar, que em condição de lotação ele está, né, se ele está atrasado, se acontecer um acidente na via e o veículo, né, ficou parado lá, mas não por culpa das empresas operadoras, porque houve uma interrupção da via decorrente de um acidente, por exemplo, de um atropelamento ou de um acidente com uma motocicleta, assim por diante. Mas o usuário tem que saber que isso está acontecendo, e aí ele reprograma a viagem, ele usa outro modo de transporte, né, e assim por diante. Então, qualidade do veículo, qualidade da via, recursos humanos preparados adequadamente, um sistema de controle e monitoramento da frota e um sistema de informação, né, para que a comunicação flua de maneira mais intensa, né, com os nossos clientes, com os nossos passageiros. É em cima desses 5 pilares que a gente acredita, né, que o serviço possa ser prestado com qualidade, atendendo a uma exigência que o passageiro coloca todo dia, né? Ele paga, né, ele tem um contrato conosco, né, e esse contrato do lado dele se materializa através do pagamento da tarifa, do nosso na prestação do serviço. Nós queremos prestar o serviço com a melhor qualidade possível. Eu acho que essa licitação vai permitir um avanço muito grande nesses 5 aspectos a que acabei de me referir. Bom, em São Paulo nós temos empresas que têm, parece que na vocação, estão há muito tempo com quase que de maneira exclusiva transportando passageiros há muitos anos. O senhor conhece, está, né, nesse ramo há muito tempo, viu elas praticamente começando também, né? Quer dizer, empresas que têm a vocação de transportar passageiros em São Paulo, né? Elas investiram, novos carros já estão rodando aí também. Isso significa que elas têm a garantia de que vão permanecer? Nenhuma garantia. A licitação é uma licitação aberta. Ela não é aberta a empresas internacionais, mas se houver o interesse de uma empresa internacional que abra uma subsidiária nacional no Brasil, se junte e faça um consórcio, por exemplo, com uma empresa operadora brasileira, que atenda às exigências de capacitação técnica e experiência na operação de ônibus, ela está perfeitamente em condições de participar do certame, né? As nossas empresas, elas foram se preparando ao longo do tempo, né, para poder participar da licitação, investiram, como você já lembrou muito bem, na renovação da frota, né, apesar da precariedade do nosso contrato. Quero dizer com isso que nós estamos no último ano de um aditivo, né, contratual possível ainda. As empresas não consideraram isso como o fim de uma relação com o poder concedente, mas sim um passo que precisava de ser dado para que ela se capacitasse
para a licitação. E aí continuar investindo na renovação de frota, na melhoria das suas instalações fixas. Hoje, se você visitar as maiores empresas nossas aqui, elas estão com garagens absolutamente atualizadas e modernas e capazes de, inclusive, dar a manutenção a esses veículos mais sofisticados que estão sendo produzidos agora. Mais recentemente, todos eles equipados com ar-condicionado, todos eles equipados com rampa de acesso ou elevador, plataforma de elevação para o deficiente, né, físico, né, com um sistema de comunicação interno e externo, que vem aí, né, informando na próxima parada, né, tanto para o passageiro que está dentro do ônibus, como na hora que ele chega no ponto, né, para aquele passageiro que não conseguiu ler na caixa de vista, né, na frente do veículo, ele recebe a informação sonora de que aquele veículo pertence à linha número tal e assim por diante, com destino, né, ao terminal, de final de linha, né? Então, todas essas coisas estão aí sendo colocadas nesse processo licitatório. As empresas de São Paulo, elas têm uma vocação muito forte para operar em São Paulo. Por incrível que pareça, as nossas grandes empresas e as maiores empresas só operam no município de São Paulo. Elas não operam sequer na região metropolitana. Nós temos um caso de uma empresa, que é a Aviação Santa Brígida, que tem a Urubu-Pongá, que opera também no intermunicipal, né? E a Mob Brasil, que tem uma empresa também em Diadema. Mas as demais empresas, todas elas ficam só em São Paulo. Então é quase que uma especialização. Operar o transporte por ônibus em São Paulo é uma questão de especialização. As empresas se especializaram nisso, né? Buscaram a melhor infraestrutura possível de empresa, né? De instalações de garagem, de oficinas, de pátios de manobra e de manutenção, né, e uma frota adequada para poder participar da licitação e concorrer, né, em condições, né, com as empresas, quaisquer outras empresas que queiram participar do certame, sejam elas nacionais ou internacionais que montam empresas, né, brasileiras para poder participar da licitação. Recentemente nós fizemos uma visita em alguns terminais e conversamos com alguns passageiros que relataram várias situações, além de coisas muito boas, passageiros que puderam e conseguiram reconhecer que realmente houve uma melhoria em algumas regiões, em algumas linhas, com os ônibus maiores, mais sofisticados e até com maior qualidade. E só que a gente percebeu também que algumas linhas alimentadoras não conseguem cumprir com o horário. E isso acaba atrapalhando a vida inteirinha do passageiro que chega a um determinado terminal, precisa seguir para o bairro, e isso acaba atrapalhando, porque o veículo não consegue cumprir o horário por diversas situações, inclusive uma delas é o próprio semáforo, como nós já comentamos aqui. Agora, tem muita gente que nos assiste ali que não tem ideia, por exemplo, que tem horários alternativos em São Paulo, que seria, para quem pode e tem flexibilidade de horário, uma consulta médica, quando é possível marcar um horário diferente, você viajar em linha assim que existem pouquíssimos passageiros dentro do ônibus, né? A tecnologia pode ajudar e muito a mostrar ao próprio passageiro que tem determinados horários e linhas. Eu viajei recentemente onde eu podia escolher, se estava sol do lado esquerdo, eu ia para o lado direito e vice-versa. Isso realmente acontece, as empresas sabem disso, né? São Paulo também, São Paulo crítico, e é impressionante essa característica. Veja só, nós temos, eu também já mencionei aqui na nossa conversa, mais de 14 mil ônibus circulando diariamente, né, na cidade de São Paulo, que transportam 6 milhões de passageiros diariamente, realizam mais de 10 milhões de viagens e que rodam mais de 3,5 milhões de quilômetros, né, por dia na cidade de São Paulo. São números assustadores. Infelizmente, São Paulo não foi uma cidade planejada, ela cresceu conforme, né, a demanda, é uma cidade de negócios, de serviços, então aqui havia emprego uma quantidade muito grande de emprego, atraiu muita gente e ela foi crescendo desordenadamente. Então hoje nós temos uma dificuldade muito grande de planejar as linhas, inclusive, né, porque às vezes nós sabemos que tem uma demanda muito grande, mas o acesso àquele bairro, àquela região é complicado. Não existe um corredor direto que a gente possa fazer um BRT. Você fez menção hoje à questão dos BRTs. São Paulo carece disso. Infelizmente, né, a velocidade de implantação dos sistemas metroferroviários é muito lenta para a nossa necessidade, né? Então nós precisamos de ter realmente metrôs e ferrovias ampliadas numa velocidade muito maior. Não vai acontecer. Os planos estão aí, as linhas vêm sendo, né, incrementadas na medida da possibilidade de investimento do governo do Estado, já que ferrovia e metrô são responsabilidade do Estado. Mas os ônibus
que são, né, da esfera administrativa municipal, vamos dizer, né, é que tem que responder por essa demanda tão forte, né, de deslocamento na cidade. E nós vamos dar conta disso, seja especializando veículos, utilizando veículos de grande capacidade, média, pequena capacidade. Os veículos de pequena capacidade vão buscar o passageiro nas regiões mais remotas, porque eles têm facilidade de circulação, né, nas ruas que são muito estreitas e às vezes até com topografia muito acidentada, e na medida que nós vamos nos aproximando mais do centro da cidade, a gente tem condição, né, de usar parte das grandes avenidas, né, para destinar um pedaço do sistema viário exclusivamente para o transporte. E aí nós começamos a falar de corredores, faixas exclusivas, corredores, e hoje o que nós temos de mais sofisticado em termos de corredores são os chamados BRTs, né, que não só utilizam veículos de grande capacidade, utilizam sistemas de plataforma, né, de embarque no mesmo nível, né, do piso do veículo, então não tem degraus, né, as pessoas embarcam e desembarcam muito mais rapidamente. O pagamento da tarifa é feito fora do veículo, nas estações, ou de forma eletrônica, né? Então tudo isso fazendo com que esses sistemas sejam mais eficientes, eles consigam, mesmo com o ônibus, chegar a uma capacidade de transporte que pode atingir 30, 40 mil passageiros por hora por sentido. Números que a gente sequer pensava que fosse possível de ser atingido, né, há 10, 20 anos atrás. Nós trabalhávamos com números muito menores, essa faixa de demanda ou de capacidade de transporte era para os sistemas metro-ferroviários. Hoje já não, nós temos sistemas baseados no ônibus que conseguem trabalhar com 40, 45 mil passageiros por hora por sentido, né? Então, São Paulo, infelizmente, não tem um programa de BRT, mas a prefeitura vem trabalhando para desenvolver um programa de corredores, né, dando continuidade. Nós temos só 150 quilômetros de corredores, é muito pouco, né, que se somado a todas as faixas exclusivas, que não passa aí de 400 quilômetros, você veja só, nós temos 500 quilômetros de faixa exclusiva e de corredores, mas os nossos ônibus circulam em 5.000 quilômetros de ruas e avenidas da cidade. Então é 10% do sistema, né, utilizado, o sistema viário utilizado para a circulação dos ônibus tem algum tipo de tratamento diferenciado. O resto é o convencional, é disputando o espaço com o automóvel, com a motocicleta, com o caminhãozinho de carga, de descarga, com o pedestre, com o ciclista, com tudo. O transporte coletivo lutando pelo seu espaço, o que não deve ser assim, né? O transporte coletivo deve ter prioridade, deve ter preferência e deve, né, ser tratado, né, como um serviço com as características de essencialidade que ele tem, né? Ele é essencial à vida da cidade e para isso precisa de ter, né, o respeito, o investimento, né, a operação, né, de uma forma diferenciada do que aquilo que vem sendo feito até hoje. Agora, para o empresário também, é muito importante que se reduza os custos. Atualmente os custos ainda são muito altos, ainda mais com a alta do diesel também. Essa infraestrutura que a gente está comentando, está conversando, que falta ainda, né, que precisa ser implementada de forma gradativa, mas que possa realmente oferecer o melhor transporte a todos, também vai mexer na conta do empresário, que acaba reduzindo o seu custo, que ainda é muito alto. Não, sem dúvida. Se nós temos uma infraestrutura adequada, né, a gente consome menos combustível, os pneus duram mais, né, o veículo, né, dura mais, estraga menos, né, sofre menos danos da vibração, do mau estado do piso, da pista de rolamento, né, tudo isso tem a ver. Então, de um lado, né, o poder concedente ele tem que investir, né, não só na manutenção das vias, dos terminais, das possibilidades de, né, transferência de uma linha para outra, né, como os empresários têm de investir na renovação dos veículos e numa operação mais sofisticada. Insisto, nós estamos preparados para fazer a nossa parte e vamos dar conta de fazer, seja por exigência, né, da nova licitação, seja por uma questão de mercado. Porque antigamente o transporte por ônibus numa cidade como São Paulo, ele trabalhava com um conceito que nós, os transporteiros, utilizamos, que é chamada demanda cativa. Hoje você não tem mais a demanda cativa, você tem uma demanda em mercado de competição, porque o usuário, se ele não tiver um bom serviço no ônibus, ele vai para o automóvel, ele vai para a bicicleta, ele vai para a carona coletiva, ele vai para o Uber, ele vai para o táxi, hoje tem outras maneiras dele fazer, né, o seu deslocamento, coisa que antigamente não era tão fácil assim, as opções eram muito mais restritas do que são hoje. Então, há uma mudança de conceito. E, de novo,
né, o nosso setor vem se preparando para enfrentar, né, essa competição de maneira a vencer as barreiras todas e a oferecer um serviço que nenhum outro modo possa oferecer, em termos de conforto, de preço, obviamente. Você fazer a sua viagem de automóvel, ela pode ser até mais confortável em determinadas circunstâncias, mas certamente ela será mais cara, né? Nem sempre confortável. Já fiz experiências, às vezes ficar no condicionamento enquanto o ônibus está seguindo nas faixas de ônibus, e nunca mais. Região Central, por exemplo, eu sempre deixo o carro em casa e vou de ônibus, porque é muito, muito mais rápido, né? Agora, a população está um pouco preocupada em relação do que eles escutam falar sobre a diminuição dos ônibus, menos veículo, né? Como que vai fazer com que tenhamos mais viagens, né? Volta de novo naquilo que a gente falou, a infraestrutura que vai realmente essa conta fechar, porque senão, né, aí realmente fica preocupado. Agora o empresário, ele consegue, já está entendendo que o passageiro hoje não é o usuário, mas é o cliente passageiro, que pode realmente mudar de rota, buscar alternativa, como o senhor falou muito bem aqui. O empresário entendeu isso, que ele precisa se adaptar e realmente conquistar até mesmo novos passageiros. O empresário entendeu isso? Eu não sou um gerundista, né, de quatro costados, mas eu vou usar um gerúndio. O empresariado vem se acostumando, vem se adaptando, certo, a essa nova realidade. É uma questão de sobrevivência, não é uma opção, né? Eu posso fazer ou não, né? Se eu não fizer, eu vou deixar de existir. As empresas vão deixar de existir, outras coisas surgem no lugar, né? Essa é a dura realidade hoje do mercado, né? E por isso é que a gente vê muitas empresas iniciando, se desenvolvendo e deixando de existir, né? E não só aquelas grandes empresas, não, né? Como a gente poderia citar o nome aqui da Xerox, né? Da Kodak, né? Que são citadas como exemplo, não. Empresas de transporte, aquela que não se atualizar, não entender que, né, os atributos da viagem, eles mudaram, que as exigências hoje do cliente, você usou muito bem essa palavra, a gente insiste muito aqui, usuário é uma palavra desgastada, sabe, é de antigamente, é daquele conceito antigo, né, que o transporte coletivo, ele tinha demanda cativa, ele tinha que se preocupar com a modicidade tarifária e que ele tinha, né, essas características de prestação do serviço. Hoje mudou tudo, né, mudou tudo, então são outros atributos, outra realidade, e o empresariado, eu acompanho isso aqui diariamente no nosso sindicato, aqui na nossa entidade de classe, eles estão não só preocupados com isso, investindo na modernização, se atualizando em termos de adotar conceitos de governança, o edital agora está exigindo programas de compliance, então há toda uma modernização da gestão, né, e da forma de entender esse processo de produção de serviço. Mudou tudo, mudaram as regras e muda o produto. Francisco, para a gente encerrar aqui, nós estamos no caminho certo, a cidade de São Paulo avançou bastante, do que era na minha época de criança para hoje, eu tenho certeza que avançou muito, né? Quem utiliza do transporte todos os dias, acho que já percebeu também essa evolução, essa melhoria. Nós estamos no caminho certo? Então, na pergunta anterior, eu não respondi uma questão que você levantou que eu acho extremamente relevante. É o seguinte, para a realização dessa licitação, foi feito um estudo da rede de transporte na cidade de São Paulo. Certo? Então, todos os deslocamentos, as pessoas foram medidas as viagens, seja o horário, o motivo dessa viagem, é viagem de trabalho, é viagem de negócio, é viagem de lazer, é viagem de compra, é viagem para ir ao médico, para ir à escola. Então, tudo isso foi mapeado com o que há de mais sofisticado e moderno de modelos matemáticos de previsão, e aí a rede de transporte na cidade de São Paulo foi estudada. Agora, a SP Trans está, né, propondo, né, um modelo de operação dessa rede, né, criando novas ligações, atendendo de maneira muito mais racional, otimizada e econômica aquelas demandas, né, que se alteraram com o passar do tempo. São Paulo é uma cidade muito dinâmica, né, os corredores vão mudando, né, as zonas de atração e geração de viagem vão se alterando, né. A questão de 10 anos atrás, nós não tínhamos uma Avenida Berrini como temos hoje, né, então muda tudo. Então esta rede foi proposta. Algumas linhas estão sendo desativadas, outras estão sendo criadas e algumas estão sendo integradas. De qualquer forma, segundo os dados da
SP Trans, né, nós temos 4%, né, do número de viagens realizadas na cidade de São Paulo que de alguma maneira tem uma penalização. Ou porque a ligação deixou de existir, vai ter que ser utilizada uma outra linha para fazer chegar ao seu destino final, ou então a ligação era direta e agora ela vai ter que fazer uma baldeação, uma transferência. Apenas 4%. 96% das viagens tiveram alguma melhoria. O problema é que ninguém está preocupado em divulgar a melhoria. Mas sim, né, olha, vão ser canceladas 200 linhas. Mas não diz que vão ser criadas 150 e as outras 50 serão, né, dado um tratamento diferente. Elas vão ser, vão alimentar. Hoje é uma linha de destino final, ela vai parar num terminal, por exemplo, né? Então, a rede foi estudada, esse estudo é competente. Nós fizemos um acompanhamento com uma empresa muito especializada que foi contratada por nós para acompanhar esse estudo e nos passar todas as informações de como é que essa rede estava sendo elaborada. Então, do ponto de vista assim, de base técnica, né, do processo de licitação, está muito bem conduzido, muito bem proposto. Mas é uma licitação, eu diria, a maior do mundo. Então, ela é sujeita, né, a todo tipo, né, de necessidade de adaptação. O poder público, por exemplo, está dizendo que nós vamos ter, da hora da assinatura do contrato até a implantação plena da rede, 36 meses de adaptação. É tempo mais que suficiente para fazermos todas as avaliações e verificarmos. Isto de fato melhorou, isso deu certo, não, isso aqui não deu certo, então precisa de uma correção, corrige-se, testa-se de novo. Não, agora deu, agora acertamos, não, ainda não, vamos corrigir de novo. É um processo. Gradativo. Gradativo de implantação. Eu fiquei sabendo que de passageiros, só acredite se quiser, que já estava se despedindo da sua linha de ônibus, porque ficou sabendo pela televisão, pela mídia em geral, que a linha não ia mais existir. Já estava fazendo até bolo, despedindo da linha. Não é assim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Há pessoas muito mal intencionadas. Há aí algumas organizações que se intitulam representantes da sociedade, representantes de parcela, né, dos usuários, e se coloca discutindo, pô, eu quero saber por que a linha XPTO, né, foi extinta, sabe? Mas o gozado, que é o cidadão lá. Aquelas pessoas que de fato foram afetadas, né, não vieram procurar ainda, né, o poder público para poder discutir e dizer, olha, nós sofremos um prejuízo, de fato nós tínhamos 5 ligações diretas para vários bairros, agora estamos só com 3. Então nós queremos discutir isso com você. A população não tem feito isso, são pseudo-líderes, pseudo-técnicos que estão se colocando aí como tradutores, inclusive utilizando uma linguagem do tipo, esta licitação não tem uma linguagem cidadã. Processo licitatório não tem que ter linguagem cidadã, certo? Tem que ter linguagem técnica. Isso é coisa muito séria, né? Agora, tem a parte de operação de linhas, criação de linhas, remanejamento de linhas, adequação de linhas, que a população, aliás, a SP Trans faz isso há 30 anos, que os técnicos da SP Trans discutem com a sociedade de amigos de bairros, certo? Com as entidades de fato representativas da população, essas questões todas de ajustes que precisam ser feitos. Se você for hoje na SP Trans, certamente ela está fazendo alteração em algumas das 1.400 linhas que tem na cidade de São Paulo. Ela está aumentando o número de ônibus, ela está reduzindo o percurso, ela está bifurcando uma linha para atender uma determinada região que faz necessário, né, criar uma bifurcação da linha. Isso é a dinâmica do dia a dia. Né? Não precisa dos pseudo, né, técnicos aí para vir discutir, seja conosco ou com a SP Trans, interesses, certo, né, de comunidades, de sociedade de amigos de bairro. Nós sabemos identificar muito bem quem são os legítimos representantes dessas sociedades. Meus amigos, esse senhor sabe muito de transporte. Não é à toa que eu estou aqui para aprender com ele. Ainda vamos, uma outra ocasião, acompanhar um pouquinho sobre a história, né, que começou. Tem que ter paixão para falar de transporte, para viver de tudo que o senhor já viveu, né? E é por isso que existe a Rádio Ônibus, para mostrar essa diferença, né, de todos os veículos de comunicação, mostrar ao passageiro realmente como é. E ouvir o passageiro e ouvir o empresário também. Para a gente encerrar aqui, o que o senhor acha desse trabalho da Rádio Ônibus? Resistir e continuar na brincadeira que você está fazendo. Na verdade, eu sou uma piada pronta, né? Para aqueles que não sabem, meu sobrenome é Cristóvão, né? É o Francisco Cristóvão. E
Na verdade, o São Cristóvão é o santo protetor dos motoristas. Então, né, eu nasci destinado, né, a cuidar desse assunto e tenho procurado, né, me dedicar o máximo que eu posso. Eu sou um apaixonado por essa matéria, estou, né, há mais de 40 anos no setor, né, e cada dia a gente está aprendendo. Né? 40 anos é a minha idade, vou fazer 40 anos. Pois é. Muito bom. O que o senhor acha de uma rádio especializada no assunto, para falar do transporte de maneira diferente do que tem aí, especializada mesmo, ouvindo o passageiro, ouvindo o empresário, ouvindo o fabricante de ônibus, a Rádio Ônibus? Eu acho extremamente importante. Se você se lembra, nós hoje já falamos dessa necessidade, né, de melhorar, de incrementar a comunicação com o passageiro. A Rádio Ônibus vem, acho que num momento muito certo, cumprir esse papel de fazer, né, com que o passageiro, né, ele seja bem informado, ele saiba de todo o esforço que é feito pelo poder concedente, que faz um esforço muito grande para oferecer, né, o transporte da melhor maneira possível, e das empresas operadoras, que durante anos foram estigmatizadas como sendo, né, os barões da catraca, e as empresas só queriam lucro, não sei o quê. Hoje está aí, hoje é tudo transparente, todo, né, o balanço das empresas está no site da transparência, né, da SP Trans. Qualquer pessoa que tem interesse em saber quanto cada empresa está ganhando de lucro, mas qual é o investimento que ela está fazendo também no setor, é só entrar no site da transparência e verificar. Muito fácil de saber isso. Então, rádio é, certo, um companheiro do rádio e passageiro de ônibus caminham juntos, estão sempre juntos. Ônibus. Rádio Ônibus.